E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo sobre São Paulo e Internacional que se enfrentam amanhã na Vila Belmiro, penúltimo jogo do São Paulo. São Paulo que pode rebaixar o Internacional. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, comenta o seu palpite pro jogo de amanhã. Qual para você vai ser o placar desse jogo que acontece na Vila Belmiro? Nós vamos assistir o vídeo junto aí, ver todo o pré-jogo, tudo que a mídia esportiva falou. No final, você sabe, eu volto. E a gente vai falar muito, não só desse jogo, como dos bastidores do São Paulo. Criativo Direitos Autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. São Paulo, boa noite, Mar. O Tricolor vai ter novidades para enfrentar o Inter amanhã? Vai ter sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Olha, o São Paulo está nesse momento lá no CT da Barra Funda, dando aquelas últimas finalizações ali, finalizando a preparação para esse duelo super importante amanhã. O time ainda, o elenco, a delegação viaja ainda hoje para Santos, esse jogo que acontece na Vila Belmiro a partir das 8 horas de amanhã. O técnico Hernan Crespo vai ter um monte de desfalque, como a gente já sabe, mas pelo menos 2 reforços retornam porque cumpriram suspensão naquela goleada sofrida para o Fluminense. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino cumpriram suspensão automática naquela ocasião e voltam, portanto, ao time amanhã para esse jogo contra o Colorado. O Colorado que está buscando aí uma vitória desesperadamente, porque justamente é o primeiro na zona do rebaixamento, então vai ser um jogo bastante difícil aí para o São Paulo também, olhando por esse viés no sentido do Internacional estar buscando essa vitória a todo custo. Por outro lado, a gente sabe que o técnico Hernan Crespo não vai poder contar com aquela lista enorme de desfalques de jogadores que seguem no departamento médico, mas nos últimos dias a gente recebeu as informações aí de que tanto o Ferreira quanto o Luciano podem voltar a ficar à disposição. O Ferreira teve um desconforto na coxa, o Luciano na perna, então pode ser que os dois voltem a ficar à disposição, portanto, do técnico Hernan Crespo. O Arboleda também está se recuperando de um problema físico. Também treinou, ainda com alguns ajustes de fisioterapia, preparação física, ainda é dúvida para esse compromisso. Outros nomes que também apareceram ontem no treino, porque a gente não tem a informação atualizada do treino de hoje que está acontecendo nesse momento, é de Wendel, Rodriguinho e de Neno, que também estão ali se recuperando dos seus problemas, mas eles não devem estar à disposição para amanhã, eles devem estar à disposição apenas na última rodada. Lembrando, amanhã, jogo na Vila Belmiro vai ser o último do São Paulo como mandante neste Campeonato Brasileiro. Relembrando, é claro, também que essa reta final, o São Paulo mandou seus jogos lá na Vila por conta da sequência de shows que o Morumbi esteve agora nessa reta final de 2025. Michele. Obrigada, Mar, por todas as informações. Salazar, Garrafa, São Paulo em 8º lugar na tabela. O que a gente pode esperar dessa equipe agora para esse finalzinho aí de Brasileirão? A gente tem que esperar que o São Paulo dê uma resposta ao seu torcedor, independentemente de brigar por G8. O G8 é muito importante, vale vaga na pré-Libertadores, mas tem time que está indo para pré-Libertadores para colocar pressão na temporada, porque perde logo na pré-Libertadores, já aumenta a pressão, mas o São Paulo precisa mais do que essa vaga no G8, que pode abrir, dependendo do que aconteça na Copa do Brasil, dar uma resposta ao torcedor depois de uma goleada sofrida para o Internacional, para o Fluminense. E agora o Internacional tem um jogo decisivo de vida ou morte. Então, a minha leitura desse jogo, Salazar, é um jogo com cara de decisão. Um dos jogos, não o mais importante, mas... Se perder, praticamente rebaixado? O Inter fica... Se o Inter perder, diminui demais a possibilidade de escapar desse rebaixamento. Muito complicado. O ponto é, o Inter entra para uma decisão, mas o Inter não tem conseguido reagir bem nesses momentos, né? Haja visto o que aconteceu contra o Santos no Beira-Rio. A partir do momento que o Inter não constrói o resultado no primeiro tempo, ele leva o empate no segundo tempo no único chute do Santos ao gol e o time desmonta, animicamente, moralmente, desmonta completamente. A partir dali, o Inter passa a ter dificuldade. O Inter vem para esse jogo com um caráter, como bem disse o Garrafa, decisivo. O que eu não acredito que o Crespo vai conseguir convencer os jogadores do São Paulo. Há uma necessidade de reação, mas é um São Paulo desmantelado, desfalcado, animicamente bastante atingido, com situações internas a serem discutidas, como atraso de salários. Desculpe, e algumas Salazar, mas esse é o papel do Crespo. Esse é o papel, né? Mas eu acho... Talvez ele não consiga extrair muito isso, improvável, né? muito improvável. E aí, para mim, não é nem uma questão do Crespo.
Eu não acredito que nenhum técnico consiga, neste momento, neste contexto, ainda mais fora do Morumbi, fazer esse time do São Paulo jogar este jogo com algum tipo de caráter de decisão, apesar da necessidade. De qualquer maneira, o São Paulo ganhou um presente no Corinthians. O Corinthians não venceu o Botafogo e manteve o São Paulo na 8ª colocação. São Paulo depende somente dele para ficar com esse G8. Somente dele para ficar com esse G8. O que isso significa? Que se Cruzeiro ou Fluminense, o Cruzeiro vai se manter dentro do G7, o Fluminense que a gente não sabe ainda, mas se ambos ficarem no G7 e um dos dois levar a Copa do Brasil, abre o G8 e hoje o São Paulo só depende dele. Portanto, seria um alento em uma temporada tão ruim do Tricolor. A questão para mim é entender se esses caras vão conseguir entregar alguma coisa nesse jogo da Vila Belmiro e eu suspeito que não. Bom, isso não tem nenhuma aderência. Parece uma coisa completamente desconectada. E ele está de saída. Embora politicamente a gente continue conectado, como dá para perceber. Porque o ano de eleição, você sabe como é que funciona. Um grupo que, trocando a patente, se perpetua no poder há algum tempo, certo? Então, ele ainda não rompeu com o Casares, talvez rompa o ano que vem, não sei. Mas o fato é que essa distância de propósito entre o presidente e o diretor de futebol, desde que o presidente optou por colocar, entre aspas, o pé no freio e não investir no time de futebol, ela custou o ano do São Paulo. Como que você pode ter, então você é o apresentador, eu sou o comentarista. Ah, eu quero fazer o programa desse jeito. Ah, eu não concordo, mas eu vou ficando aqui. Aí vai chegar uma hora que o programa não vai funcionar. Isso foi acontecendo com o São Paulo desde o final do Paulista. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E acho que isso... eu entendo esse propósito de... Tem muita gente que pensa futebol assim. Não é só o pensamento do futebol no Corinthians, que sempre é o exemplo superlativo. Ah, porque o Corinthians não quer saber do amanhã e vai quebrar mesmo e dane-se e tal. Não, tem muita gente que faz futebol, diferentemente do São Paulo, com os problemas que o São Paulo tem. Por exemplo, o Fluminense. Ah, não, esse ano teve um negócio do Mundial, então, mas, por exemplo, o Fluminense, há algum tempo, gasta mais do que arrecada. E vai aumentando sua dívida paulatinamente. O Fluminense faz isso. Agora, se ele não concorda com isso, ele chega, olha, presidente Júlio, eu estou fora então. Lá no início. E teve outros momentos, durante não uma semana da próxima temporada, para fazer esse desligamento. Que o Casares, você percebe, é incapaz de fazer. Ele é um gestor, um comandante que é incapaz de demitir qualquer pessoa. Né? Então, acho que essa situação vai chegando um momento em que transborda completamente no elenco. E ainda teve um requinte, que foi a intervenção no departamento de futebol por parte do Casares com o Márcio Calormagno no dia a dia do CT. A ponto que, na reta final da temporada, o São Paulo não tinha mais campo para jogar. Isso é importante a gente depois distinguir. Até que ponto um diretor de futebol do São Paulo, pela forma que o clube funciona, pode interferir em preço de ingresso? Não pode. Mando de campo? Não pode. Então, tem um monte de coisa que o diretor de futebol do São Paulo não alcança. O tal do interventor, Márcio Carlomagno, em tese, ele tem o controle agora de todos os departamentos. Quando o Márcio Carlomagno vai ao CT, o que acontece? O São Paulo deixa de jogar no Morumbi e somem o Casares e o Belmonte ao mesmo tempo. Os dois que eram os comandantes, não, agora não é mais comigo. Vamos ver o ano que vem. O que acontece? Desemboca na entrevista do Luiz Gustavo. Enquanto fala o Belmonte, o Rui Costa, o Casares, o torcedor ouve o Crespo e o Luiz Gustavo. Está bem claro isso? Sim, sim. Está bem claro isso. Agora, Tironi, assim, eu não sei o que vai acontecer no final da gestão Casares. Quem vai ser o próximo presidente de São Paulo? Pouco importa. O que eu sei é que o ano que vem, sem o Belmonte, não é por causa da saída dele, vai ser muito difícil. Com
a manutenção ou não desse FDIC, do controle, ou com, sabe-se lá, a gente sempre desconfia de último ano de Cartola no comando do clube. Se vai investir mais, como vai investir. Talvez o Belmonte tenha saído e o Casares invista mais no ano que vem, a gente não sabe. Agora, o que eu sei que com Casares, Belmonte, Rui Costa, o São Paulo virou o clube café com leite do Brasil. Isso é a pior das coisas, é o clube café com leite. Todo mundo faz o que quiser com o São Paulo. O São Paulo perdeu o seu próprio respeito e perdeu a conexão com o torcedor. O São Paulo joga onde for necessário, vai o árbitro que for necessário, o intervalo que for necessário, tudo que for necessário. O São Paulo inexiste como instituição. Passam por cima do São Paulo. E a pior coisa para um clube é isso. Essa sensação de falta de força. Enquanto o São Paulo, o clube que não tem dinheiro, ele precisa trabalhar melhor. Ele precisa cuidar mais dos detalhes. Mais que o Palmeiras e que o Flamengo. Muito mais do que o Palmeiras e que o Flamengo. E o São Paulo não cuida de detalhe nenhum. Vou sempre te falar, enquanto o Vessone pensou na mesma coisa, enquanto o São Paulo tomava de 6 do Fluminense, era divulgada a tabela do Paulista, ferrando o São Paulo. E o São Paulo não tomou nenhuma providência. O São Paulo vai jogar no Paulista, começa dia 11 de janeiro contra o Mirassol, 8 partidas, 4 fora. Contra Mirassol, Palmeiras, Corinthians e Ponte Preta. Dessas 4, 3 sem torcida. Porque Ponte Preta não pode torcida, Corinthians não pode torcida, Palmeiras não... Enquanto esses caras não pensarem nessas coisas, o São Paulo vai estar sempre correndo risco de cair. E o ano que vem é um ano para correr menos riscos para cair. Os campeonatos serão mais difíceis esse ano, inclusive o estadual. Foi ele falar coisas que ele deveria ter falado quando ele estava lá. Não só internamente, externar também. Porque uma hora ele fala lá, eu não concordo com essa política de vender jogador e de gastar tão pouco, tal, de não ter investimento, porque aí fora é muito difícil competir. Eu nunca tinha escutado ele falar desse jeito. Por que agora ele fala? Eu não dou valor pro cara que só fala agora. Ele devia ter explanado isso daí pro torcedor antes, ó. Eu tô aqui dentro, não concordo com isso, tô tentando... Eu sei, politicamente ia ter problema, não é tão simples o que eu quero. E ele tinha que pegar o boné e sair. Então, ou pede o boné e sai. Porque eu acho que agora o que ele fala nesse sentido, não, eu avisava internamente. Não, amigão, no microfone você ficava falando diferente, agora eu vou te dar valor. Eu não vou dar valor. E aí se comprova a guerra Pedia pra sair. Morumbi e CT, né? Ele justifica essa história dizendo que ele resolveu ficar porque ele queria... porque ele tinha muito boa relação com o elenco e era uma maneira dele segurar o elenco, enfim, de manter ali... Não, tudo bem, dá pra entender os motivos dele, mas... Mas que também é um quando motivo você estranho, né? Se eu entrar aqui e não concordar com a linha editorial do programa, eu não venho mais, cara. Aviso vocês, ó, obrigado aí, mas do jeito que tá aqui não vai dar pra mim. Entendeu? Não dá, cara. O cara tem que tomar decisão, até porque ele não é remunerado, né? Não é uma questão, ó, ou eu faço isso ou não como. Aí é outra discussão. Você fala assim, o Márcio vai ter que ficar aí, vai ter que fazer um polidense. Mas no clube social... Eu tô sem comer nada, eu vou fazer, pô. Mas aonde... O que é difícil para ele? Quando você... Num clube social, você vai no aquático, social, cultural, e você vai. Quando você chega no futebol profissional masculino, é o seu ápice. Ele chegou dentro do negócio estatutário, da hierarquia, ele estava no ápice dele. É duro para ele pedir para ir embora. Se ele coloca contra isso, ele já está se candidatando à presidência. Ele sai mais forte. Ele falou que ele não saiu do grupo, talvez seja tarde demais. Mas ele falou que ele não saiu do grupo ele da coalizão. Com o Casares ontem. Não saiu da coalizão. É isso. Não, a política ela é preciosa, né? Nossa. Então, os professores sabem como funciona. Então, por enquanto, a tal da coalizão, entre perder o poder para a oposição, né? E engolir um sapinho, outro... Né? Então, tem desde que ele seja oposição, né? Desde que tenha força para ser oposição. Pois então tem essa circunstância toda por ano que vem. E acho que hoje fica fácil ver. Se ele tivesse largado no início do ano, ele estaria fortalecido agora. Você fala... Se o Casares tivesse largado o poder quando foi campeão da Copa do Brasil, em vez de dar o golpe, ele estaria fortalecido. Claro. Mas o poder, ele é
irresistível. Então essa Sabe que tá agora, me cheirando esse ano, então, não perca o raciocínio. Esse ano, ele começa, embora o Belmonte fala da divergência de política em relação ao futebol, ele começa com um pacto entre os dois. Nós vamos economizar, não vamos gastar em direito econômico, o orçamento vai ser muito melhor que o ano passado, mas nós vamos trazer o Oscar. Beleza. Os caras trouxeram os dois. O Oscar, depois do plano traçado, que foi o símbolo do erro do São Paulo na temporada, acho que o Oscar até paga mais do que ele deveria, porque outros erros aconteceram. Mas o símbolo é a contratação do Oscar pactuada pelos dois. Falta um cheiro. Veja, vamos tirar do futebol e trazer para a política comum, né? O deputado estadual, ele se elege, né? Com o apoio da região onde ele está, né? Então ele vem aqui para a Assembleia Legislativa em São Paulo e tal, e ele é de uma região X lá e a região toda o apoia, uma parte da região o apoia. O que acontece quando esse cara não é reeleito e ainda tem mais um ano de mandato? O que ele faz? Ele vai trabalhar para firmar ainda mais essas parcerias, trazer coisas para a cidade, enfim, fazer convênio. O cara dá um gás porque ele sabe que dali 4 anos, 2 anos, sei lá, ele vai ter eleição de novo e vai poder ser eleito novamente. O que está me cheirando esse final de... Porque o político do futebol, ele tem uma coisa que está incomodando demais essas faixas dentro do clube social. Tá. Porque vai ali, cara, sabe? Vai ali onde ele se sente ainda respeitado, né? Onde as pessoas... Então, quando você entra para clube social, começa tirar o sossego do cara que está almoçando na piscina, entendeu? O cara está lá almoçando, não tem nada a ver com a história, às vezes nem São Paulino aí tá lá, fala, pô, eu não quero mais isso aqui não, bicho. São Paulo e Inter se enfrentam amanhã. O São Paulo que deve ter mudanças e novidades na escalação. O Crespo deve fazer alterações pela volta de alguns jogadores e também pelo resultado ridículo que aconteceu diante do Fluminense. Resultado que eu, particularmente, coloco muito na conta da diretoria que montou mal o elenco, dos desfalques, que são culpa da diretoria, porque o São Paulo tem um time velho, e até do Crespo. O Crespo não foi muito bem naquele jogo, e eu já dei minha opinião sobre isso, e não vou aqui repetir tudo que eu falei naquele jogo. Mas, ao meu ver, tem muita gente que vê o Zubeldia um grande técnico. Eu acho o Zubeldia bem mais limitado que o Crespo. Acho que o melhor time do Zubeldia contra o melhor time do Crespo, o time do Crespo joga mais futebol. E o Crespo ainda, ao meu ver, ainda não teve o melhor time do Crespo. O time do Crespo teve bons momentos, mas longe de ser o melhor São Paulo. A gente viu o melhor São Paulo do Zubeldia. O melhor São Paulo do Zubeldia foi aquele time que jogou contra o Botafogo. Aquele time foi o melhor São Paulo do Zubeldia. O melhor time do Crespo a gente ainda não viu, porque o São Paulo vive cheio de desfalques. Mas a gente já viu boas coisas do São Paulo. Eu acho que o Crespo tem boas ideias e o Crespo não tem medo de mudar. 3 zagueiros, 4 zagueiros, 3 caras no meio de campo, 2 caras no meio de campo. O que ele não tá tendo no momento são peças. O Crespo não tá tendo peças. Tem muita gente que acha o Crespo um técnico fraco, horrível. Eu não acho. O Crespo amadureceu muito na Arábia como técnico, muito na Arábia. E, sinceramente, aqui dizendo para vocês, se o Júlio Casares fizer minimamente o trabalho dele, se ele for minimamente competente para a temporada de 2026, os jogadores se recuperarem e o São Paulo tiver uma média de 5 lesões, o São Paulo vai passar 5 meses tendo sempre 5 jogadores desfalques. Tá excelente. Tá excelente. Só 5 jogadores no departamento médico? Tá excelente. O São Paulo tá com esse desempenho pífio porque tem 15. Porque tem mais de 10. Fora o suspense e tal, tinha 15 jogadores fora contra o Fluminense. Se o São Paulo tivesse só 5 jogadores fora durante a temporada,
Sara um e machuca outro. Sara um, 5. O Crespo consegue fazer esse time jogar bola. Porque ele tem boas ideias. O Crespo, no pouco tempo que tá no São Paulo, o time dele já demonstrou boas coisas, já demonstrou bons momentos. Mas sem peças não dá. E o Casares tem que ter capacidade no ano que vem de trazer poucas peças, que é o que vai ser feito, mas trazer peças acertadas. São Paulo precisa de 2 jogadores no meio de campo, São Paulo precisa de 1 ou de 2 atacantes de beirada para revezar com o Ferreirinha, só tem ele, tem uma molecada da base, mas não estão prontos ainda, não dá para cobrar do Luca. Não dá. São Paulo precisa de um meio armador para o lugar do Oscar, ninguém sabe se o Oscar fica, se o Oscar vai, o Oscar não consegue jogar. Mas as laterais do São Paulo estão ok, a zaga do São Paulo está ok, os volantes estão ok. O São Paulo precisa de um meia decente, um todo campista, o cara que pode jogar de meia direita, de meia esquerda, de 10, de 8. Um cara ali parecido com o Marcos Antônio. E 2 jogadores de beirada. Esse travante o São Paulo tem. O São Paulo consegue se virar com esse elenco. O São Paulo consegue. Você, a gente é realista. A gente sabe que o São Paulo vai brigar por muita coisa ano que vem. Se São Paulo for para Sul-Americano, o São Paulo tem até mais chance de ganhar a Sul-Americana do que a Copa Libertadores da América. Agora, para o jogo de amanhã, o São Paulo tem a obrigação, os jogadores têm a obrigação de dar uma resposta depois do vexame do jogo do Fluminense. Independente se vai... É uma pena, eu torço pro São Paulo, vocês sabem disso. Mas é uma pena ver o Internacional chegar onde chegou. Se o Inter perder amanhã, provavelmente vai ser rebaixado. E é uma pena ver um time grande rebaixado. Se fosse o Corinthians, aí ia ser legal. Mas é uma pena ver um time grande rebaixado. Um Internacional. Eu particularmente não tenho nada. Eu não sou desses torcedores que odeia a torcida adversária. Odeio o Vasco, odeio não sei quem. Não. Pra mim, futebol se resolve dentro das 4 linhas. É uma pena ver um time grande como o Internacional sendo rebaixado. Mas é melhor o Inter do que o São Paulo. Se o São Paulo não tomar atitudes corretas na temporada do ano que vem, quem pode brigar para não cair é o São Paulo. O São Paulo esse ano, com o Zubeldia, brigou muito tempo para não cair. E aí o Crespo chegou e deu uma arrancada. Muita gente esquece da arrancada que o Crespo deu. É torcer pro ano acabar. É torcer pro time se recuperar. E pro ano que vem a diretoria ter minimamente capacidade de dar um time minimamente decente pro Crespo fazer o time jogar. O Crespo consegue fazer esse time jogar. Se tiver peças, não precisa ser jogadores brilhantes. Peças, estando à disposição, o Crespo consegue fazer. Deixe a sua opinião aí, deixe seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.